Assim, antes de responder essa questão, se você pegar o mapinha de Pernambuco, antes de responder a próxima questão, né? Vamos imaginar aqui o mapinha de Pernambuco, tá? Imagina, tá? Carnaval é período da imaginação. Aqui é imaginação produtiva, uma perspectiva intelectual. Vamos lá. Vamos aqui convidar o professor de geografia. Ao falar sobre a formação do território pernambucano, vocês perceberam o seguinte: a maior concentração populacional de Pernambuco está aqui. Litoral, mata. Ah, professor, mas a gente pode dizer que Petrolina hoje está avançando na população. Ok, mas a maior concentração populacional ainda está aqui, litoral, zona da mata. População em total, juntando aí todos os municípios. Beleza? E a ocupação do sertão, professor? A ocupação do sertão. Quem ficou aí por último nessa ocupação? Vamos aqui trazer uma perspectiva curiosa para vocês, tá? Galera, litoral zona da mata, a gente fala da produção açucareira, beleza? Até hoje, a maior concentração populacional, a maior densidade demográfica se encontra no litoral zona da mata. Quando eu falo do sertão, aí eu vou relacionar, como o texto abordou, a produção açucareira. Então, perdão, né? A pecuária. Pecuária. O sertão é pecuária. Ah, professor, açúcar no sertão, professor? Tem produção açucareira no sertão. É tão curioso, né? Quando o pessoal vai para o Juazeiro do Norte e tal, o pessoal traz do que de lá? Rapadura. Qual é a matéria-prima para produzir rapadura? Na região de Crato, houve sim, né, a produção. Aliás, tem alguém aqui que me falou que mora ali em Floresta. Floresta, ali no Vale de São Francisco, a gente pode encontrar também. Então, essa minha fala não é assim, né, errada, equivocada, porque aí tem essa produção, até mesmo destacando aí Crato, né? Galera, então, ao falar da ocupação territorial, esse assunto vem no edital na parte de geografia. Mas eu estou aqui te ajudando. A ocupação do sertão está relacionada com a pecuária. A ocupação do litoral, zona da mata, produção do açúcar. Aí você diz, qual é a outra parte de Pernambuco aí, professor, que não apareceu? Ops, o Agreste. O Agreste. O Agreste. Então, entre zona da mata e sertão, meu povo, tem um Agreste. Quem é do presencial já sabe o que eu vou perguntar agora. Agreste significa o quê? Agreste significa o quê? Coloca aí nos comentários. Agreste. E aí, meu povo? Pecuária extensiva, viu, Felipe? Extensivo, gado solto. Agora, semi-intensiva depois aparece. Se Pernambuco não tivesse tanta revolta, Alagoas e a comarca de São Francisco ainda seria de Pernambuco, é verdade, né? Perto de Alagoas, na Revolução de 1817, e a comarca de São Francisco no contexto do primeiro reinado. Isso. Beleza, muito bom, pessoal. Nível bom, viu? Isso, maravilha, PHZX, né? Valeu, Lucas, transição. Então, meu povo, a última parte de Pernambuco a ser ocupada, então, o Agreste. Porque aí você tem o Agreste por boa parte do tempo como uma região de transição. Uma região de passagem. É interessante, né? Eu já fui 4, 5 vezes, né? Pegando aqui do litoral, mata, indo para o sertão. De fato, a gente tem muitas cidades do Agreste com esse perfil de transição. Aquela cidade dormitória, você viaja para o sertão e fica ali, né? Dorme, pega, né, depois a estrada, a BR-232 e parte para o sertão, Agreste Sertão. Então, nós temos esse cenário curioso. Vitória de Santo Antão, se você pegar a história de Vitória de Santo Antão, de Caruaru, aqui Limoeiro também,
uma cidade, né, que historicamente é uma cidade de passagem. Então, essa é uma perspectiva curiosa. Para a geografia, isso vai te ajudar bastante. É tão tal que em geografia você estuda as RDs, as regiões de desenvolvimento. O PIB se concentra no litoral Zona da Mata, porque é algo histórico. Daí o governo vai ter que buscar estímulos para fazer desenvolver o sertão, o agreste, né? Porque aí você tem, historicamente, litoral Zona da Mata com essa concentração populacional, reunindo aí, né, agregando esses serviços, beleza? Aqui no sertão eu falei da pecuária. E a pecuária está relacionada a um evento histórico que por muito tempo foi esquecido, escanteado. Daí, parabenizar a banca UPE que lembrou desse tema. Que tema é esse, professor? Guerra dos Bárbaros. Vamos recordar agora? Guerra dos Bárbaros. Então, questão 4. Opa! Questão 4. Guerra dos Bárbaros. Quem vai ficar comigo até o final? Opa! Quem vai ficar comigo até o final da transmissão? Não me deixe só, viu? Galera, aqui um tema que eu apostei em 2016, deu certo. 2018, um tema favoritaço. Porque é um tema pouco trabalhado nas escolas. Quando você pega também os livros didáticos, os livros didáticos também não enfatizam. É isso que a gente vai fazer agora nessa questão 4, né? EP Questões é uma plataforma, pessoal, de questões. A gente já colocou quase 1000 questões criadas, adaptadas para vocês. Então, quem quiser mergulhar mais na história de Pernambuco e na geografia, aí tem EP Questões, assinatura de EP Questões, que agora, né, em março, a gente vai trazer também uma nova atualização com cursos extras, né? Até mesmo analisando as bancas, curso de questões, tá bom? Então, aí essa questão que eu adaptei para vocês. Então, quando eu falo Guerra dos Bárbaros, vamos inserir no contexto histórico. Qual o contexto histórico? Primeiro, destacar que esse é um evento histórico, pessoal, com poucas fontes. Poucas fontes. Eu disse isso em 2016, 2018, e até cantei como a prova, como a questão seria trabalhada, tá? Não sei se o vídeo aqui, pessoal, tá, a internet aqui tá apresentando instabilidade, mas vai voltar, viu? Vai voltar. Acredito que está voltando, né? Eu até mudei tudo aqui, mas continua essa instabilidade. Voltou, né? Então, galera, esse é um assunto que tem escassez de fontes. UPE, Sebrasp, FGV, IBFC, qualquer banca que for realizar o concurso PEM Pernambuco e colocar no edital Guerra dos Bárbaros, a banca vai ter que escolher o quê? Fragmento de texto, pedir para você interpretar aquele texto e responder a questão. Por quê? Por muito tempo essa história foi esquecida nos livros. E há uma escassez de fontes. Até porque a história que é contada também é a história contada pelos vencedores, dentro desse massacre dos indígenas. Daí a cautela, e a banca deve colocar ou um fragmento de texto para você interpretar o texto, ou um comando para você gabaritar e dizer, olha, de fato aí esse texto tem a ver com a Guerra dos Bárbaros. Esse é um formato, esse é um modelo que vocês vão encontrar de um comando mais simples, em seguida pedindo aí, né, para você associar. Então, vamos aqui analisar o porquê o termo bárbaros. Se você colocar aí no Google Guerra dos Bárbaros, se não aparecer aí o vídeo do professor Isaqueu, ou o texto, né, um capítulo do livro do professor Isaqueu, vai aparecer eventos medievais, tá? No contexto que queremos, que vamos abordar aqui para a aula, bárbaros, essa designação bárbaros era dada pelos colonizadores, cronistas, né, também da época, aos habitantes da região. Habitantes do território, das terras brasileiras. Hoje usamos a expressão, né,
povos originários, tá? Então, essa etimologia, ela é etnocêntrica. Por quê? O que é etnocentrismo? Quando eu digo que a minha cultura, os meus valores, os meus costumes são superiores de outros. Os europeus se achavam superiores, tá? Então, bárbaros, uma perspectiva de povos selvagens. Povos selvagens. Povos bestiais. Povos bestiais. Infiéis. Traiçoeiros. Canibais. Canibais. Seria justamente pessoas incultas, incivilizadas. A Guerra dos Bárbaros, o ciclo, né? O intervalo, pegando aqui diversas fontes, eu peguei algo em comum. O intervalo entre 1650 e 1720. Essa série de conflitos que marcaram aí, né, o Nordeste. Então aqui, olha, Guerra dos Bárbaros, nesse intervalo de 1650 a 1720. Ela ocorreu, elas, né, em diversas capitanias, e a Igreja Católica, que tinha como foco catequizar os indígenas, aqueles que não aceitavam, a igreja vai pregar o quê? Guerra justa. Veja que eu coloquei diversas capitanias, porque a depender do território, ela vai receber um nome, beleza? Então, pegando aqui a parte de fases, deixa eu ver se eu consigo aqui, né, montar um quadro para vocês. Então, na primeira fase, só colocar aqui, pessoal, fazer um quadrinho para vocês. Na primeira fase, a gente vai destacar Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, esse evento ocorreu na região de Açu. Na Bahia, Recôncavo. Então, na Bahia, esse evento é chamado de Guerra, na Bahia, né, do Recôncavo. Já no Rio Grande do Norte, Guerra de Açu, tá? Então, aqui, olha, Rio Grande do Norte, Bahia. Beleza? Então, aqui, fases da guerra. Numa segunda fase, deixa eu ver se eu consigo aqui, pessoal, cabeça para baixo. Alô, Anne Alves. Alô, gatinha. A mulher é musa, viu? Pronto, já ganhei a madrugada, meu povo. A segunda fase, galera. Eu gosto de sempre fazer esse rascunho, tá? Dá para entender. Destaque para Paraíba. Aqui, olha. Vou colocar uma outra cor. Aqui, ó. Segunda, a gente destaca a Paraíba. Beleza? Ah, professor, é Pernambuco, calma. Como a aula de história de Pernambuco, a gente, claro, né, vai destacar aqui Pernambuco. Tá bom? E aqui, olha, vou colocar uma terceira fase. Ceará. Aqui, olha, uma terceira fase. Pegando aí final do século XVII, início do século XVIII, né? Deixa eu pegar aqui um roxinho, que é a cor justamente... Eita. É a cor justamente do nosso carnaval, né? É carnaval. O pessoal ali, escola de samba, tal, e você aqui. No bloco, maracatu, e você aqui. Ok?
Ah, professor, eu fui, mas estou aqui, viu? Assistindo aqui a gravação. Benção. É benção, tá? Então, pessoal, Guerra do Recôncavo. Nessa primeira fase, né, quando você trata dessa divisão, né, que também eu que fiz, viu, pessoal, essa divisão, porque são muitas informações dispersas, muitas informações soltas. Aí eu fui juntando e estou aqui, né, didatizando, facilitando aqui para vocês. Espero que sim, viu? Espero que sim, tá? Então, Guerra do Recôncavo, Bahia, pegando aqui, olha, Bahia, entre 1651 e 1679. Guerra do Açu, 1687, 1705. Também vocês podem encontrar Açu, né? Pegando os documentos anteriores, vocês vão encontrar também com C cedilha, tá? Confederação dos Cariris, destacando também, né, na história do Ceará. Mas afinal, professor, o que vem a ser a Guerra dos Bárbaros? Que ocorre, pessoal, nessa parte do interior do Nordeste. Tá? Pegando aí Paraíba, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, a Bahia. Então, em resumo, se a gente pudesse colocar aqui um resumo para vocês, tá? A Guerra dos Bárbaros tem a ver, olha, com a expansão. Deixa eu colocar aqui uma outra cor para não confundir. Para não confundir, tá? Deixa eu colocar aqui um vermelho, viu? Vou colocar aqui um vermelho. Olha, pegando aqui, olha. Em resumo, Guerra dos Bárbaros está no contexto da expansão da pecuária, beleza? Com a expansão da pecuária, choque com indígenas e, no final, a gente pode concluir que houve um grande genocídio. Vitória desses colonizadores. Esses que estavam avançando, né, com a criação do gado. Então, aqui, olha, choque com os indígenas diante da expansão da pecuária. O resultado, esse genocídio. Beleza? Então, a Guerra dos Bárbaros, as consequências gerais. Atraso da conquista do sertão, porque aí é a resistência. Essa imagem aqui que eu coloquei, né, do sertão, as guerras ocorrem justamente aqui. Diante desse cenário do avanço da pecuária, encontro aí com esses grupos que estavam no interior. Extermínio de etnias indígenas, tapuias, que no final vai resultar na ocupação do sertão, resultando na expansão territorial, na ascensão econômica dos pecuaristas e destacando a conquista aí do Vale do São Francisco. Veja que o Rio São Francisco é conhecido como Rio dos Currais, porque esse rio é utilizado, né, como um parâmetro na conquista também desse sertão, na criação do gado. Então, galera, o termo bárbaro em alusão àqueles grupos que não falavam português, aqueles que não eram cristãos. A igreja vai dizer, então, se não quer catequese, guerra justa pode ser explorado. Aqueles que não tinham vestimentas europeias, muitos são da nus. Então, esses são tidos como selvagens, como bárbaros. Veja que é um caráter preconceituoso, etnocêntrico, e isso faz com que, nesse momento do avanço da pecuária, esses grupos sejam dizimados. Houve resistência? Sim, mas vitória dos colonizadores, nesse cenário da Guerra dos Bárbaros. Beleza? No interior de Pernambuco, Bahia, Paraíba, Ceará. Beleza? Tranquilo?